Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados e animados para a aula de hoje? Então, bora lá, dando continuidade ao estudo de princípios, vamos trabalhar com os princípios implícitos na aula de hoje. Não é porque já expliquei isso, né? Não é porque é chamado de implícito, não é porque não está expresso na Constituição, que ele não tem a mesma força, que ele não tem a mesma importância dos princípios expressos. Possui sim, já que a gente estudou que não existe hierarquia entre os princípios. Aqui foi apenas uma escolha do legislador de colocar ali 5 princípios na Constituição, que é o LIMP, os outros estão implícitos aí, às vezes expressos em outras normas, como alguns estão expressos aí na Lei 9784, beleza? Então, vamos trabalhar aqui com a razoabilidade e proporcionalidade, porque os dois são bem parecidos aí, até é difícil, às vezes, você diferenciar um do outro, as bancas muitas vezes cobram da mesma forma. E o que significa essa razoabilidade, essa proporcionalidade? É um equilíbrio, uma coerência na atuação do agente público. Muitas vezes está relacionada com um ato discricionário, com a atuação discricionária do agente público. Então, a lei chega e dá uma certa liberdade para o agente público. Diz, ó, você pode fazer dessas três formas. Vamos pegar aqui a questão da vigilância sanitária. Um exemplo aqui. Olha, você pode multar, de aplicar uma multa, você pode suspender as atividades, ou você pode interditar o estabelecimento. Então, o fiscal da vigilância sanitária chegou no supermercado, por exemplo, e tinha lá um iogurte vencido. É razoável, existe um certo equilíbrio, uma certa proporcionalidade da pessoa chegar em um supermercado que tem um iogurte vencido e já interditar aquele estabelecimento. Não, interdita, acabou, não vai mais poder trabalhar. Não é razoável, né? Não é proporcional. Nesse caso aí, pode ser aplicada uma multa. Aplica uma multa para aquela pessoa e pronto. Agora, vamos supor, o estabelecimento já está com várias vezes que foi multado e ele ainda não aprendeu. Ele continua vendendo produtos vencidos, já foi notificado, já foi multado, aí tudo bem. Aí já se torna proporcional, como se fosse o uso moderado da força, né? Você vai aumentando conforme também vai aumentando a gravidade da situação. Então, é isso que determina esse princípio da razoabilidade, uma atuação aí com equilíbrio, coerência e bom senso do agente público. Uma situação aqui bem interessante, que muitas pessoas perguntam sobre a questão de concurso público, de tatuagem em concurso público, que está relacionado aí com esse princípio da razoabilidade. Editais de concurso público não pode estabelecer restrições a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Então, não é razoável que a administração proíba alguém que tem uma tatuagem de realizar um concurso público. Só porque eu fiz uma tatuagem, eu estou proibido de ser um. O que significa? Qual a ligação que existe entre a tatuagem e o servidor público? Né? Nenhuma. Agora, cuidado, que tem uma exceção. Também não é livre assim, ó. Editar de concurso público não pode estabelecer restrições a pessoas com tatuagem, salvo situações excepcionais em razão de conteúdo que viole valores constitucionais. Então, se a pessoa fizer, por exemplo, pena de morte já no Brasil, aquela tatuagem ali não pode, porque está violando um valor constitucional que é o valor da vida. Então, nesse caso, não é possível. Mas uma borboletinha aqui na orelha, uma pimentinha aqui no braço, o homem que quer fazer algo, tudo bem, tranquilidade. O interessante aqui do nosso curso, não sei se vocês já perceberam, e agora com os princípios implícitos, é que isso aí vai ficar bem mais evidente, é que dentro dos princípios eu estou trazendo várias atualizações, várias jurisprudências, vários temas aí bem atuais. Vocês vão perceber na aula de hoje que é uma aula bem atualizada, com tópicos aí que foram recentes aí nesses, tanto da doutrina, tanto alterações legislativas como jurisprudenciais. Porque aí fica mais fácil você compreender, beleza? Olha aí, vamos analisar essa questão aqui. Além disso aqui também, né? Além desse jogo teoria e questões que ajuda demais a compreensão. O princípio da razoabilidade impõe à administração pública a adequação entre meios e fins, certo? Não permitindo a imposição de obrigações, restrições
e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Corretíssimo aí essa questão. O princípio da razoabilidade tem essa adequação entre meios e fins, aquilo que eu falei, uso moderado. Vou adequar. Se eu cheguei, se só tem um iogurte vencido, é mais adequado eu aplicar uma multa. Se não, já tem 10 mil iogurtes vencidos, aí já parte para suspensão, a multa já não fica mais tão razoável, né? Aí já é razoável mesmo, é uma suspensão, quem sabe até uma interdição, tranquilo? Então vamos lá, dando continuidade. Agora, esse princípio da proporcionalidade, como eu falei, ele anda lado a lado com esse princípio, é razoabilidade e proporcionalidade. Geralmente, quando se fala, fala os dois, porque o conceito é bem parecido. Ó. O agente público deve verificar a adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Então, eles são os dois aí, o conceito é basicamente o mesmo. Uma situação bem interessante tem sido cobrada em prova, uma novidade aqui, é que o STF, ele dividiu esse princípio da proporcionalidade em três subprincípios. O STF chegou e disse, olha, o princípio da proporcionalidade ele pode ser dividido em três, em adequação ou utilidade, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Como assim, professor? Na aplicação do princípio da proporcionalidade, eu vou verificar a adequação daquela medida. Será que é adequado fazer isso? Será que é necessário, né? Verificar a necessidade. Será que é necessário fazer isso? E, por fim, eu vou verificar a proporcionalidade. Como aquela questão, pegando o mesmo exemplo da multa. Chegou lá no estabelecimento. E aí chegou, tinha um iogurte vencido. Aí o cara vai pensar, será que é adequado aplicar uma multa? Ou é adequado interditar? Aí ele vai pensar, a necessidade, é necessário eu fazer alguma coisa? É necessário aplicar uma multa ou é necessário interditar? E aí, por fim, a proporcionalidade. Será que é proporcional um iogurtezinho eu interditar? Ou será que não é mais proporcional eu aplicar uma multa, né? Não está mais adequado. Então, já foi pergunta de prova. Quais são esses três subprincípios? É a adequação, também pode vir com o nome utilidade, necessidade ou exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito. Apesar de ser uma novidade, mas já foi cobrado em prova e uma coisa simples, mas para quem não conhece se torna difícil. E para muitos de vocês, talvez, seja a primeira vez que está estudando. Então, marque a alternativa que contém os fundamentos ou subprincípios do princípio da proporcionalidade. Então, questãozinha do TSE. Adequação, certo. Razoabilidade, não. Racionalidade, não. Adequação, exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito, certo? Porque foi visto que a exigibilidade pode ser chamada também de necessidade. Já eu volto ali. Razoabilidade, não. Muitas pessoas poderiam pensar, né? É uma pegadinha grande. E a banca coloca logo no item A, porque pergunta assim: subprincípios da proporcionalidade. Ora, pela lógica, né? O primeiro que ia passar na sua cabeça era razoabilidade, mas não é. Necessidade, sim, mas boa-fé, não. Regularidade, não. Exigibilidade, sim. Proporcionalidade, sentido estrito, sim, mas como regularidade não é, o gabarito é o item B, conforme está aqui, ó, adequação ou utilidade, pode vir os dois nomes, necessidade ou exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito. Portanto, o gabarito dessa questão é o item B de bola. Vamos seguindo. Tem muito princípio na aula de hoje. O princípio da motivação. O que significa isso? É explicar, detalhar as razões de fato, os motivos de fato, de direito, que determinaram a prática do ato. Muitos atos não necessitam de motivação. Como assim, professor? Eu posso fazer o ato e não dizer o porquê. Um exemplo, a exoneração e a nomeação de um ministro de Estado. O presidente da República, ele pode exonerar um ministro simplesmente porque ele quis. Chegou e disse, você está exonerado. E o ministro, mas por quê? Porque eu quero. Pronto.
Não preciso dizer o porquê. Então, nem todos os atos da administração precisam de motivação. Alguns, sim, necessitam, são obrigados a pessoa motivar, a autoridade competente realizar a motivação. Chegar e dizer, um exemplo, isso daí você vai verificar muito, salvo motivo justificado. Quando tem isso daí, motivo justificado, é porque tem que existir a motivação. Mediante motivação, né? A remoção de um servidor público de ofício, tem que existir a motivação. Então, se você vai ser removido de ofício, a pessoa que vai remover você tem que colocar lá. Estou removendo porque eu estou precisando desse servidor para isso, para isso e para isso. Estou precisando para fazer aquilo, enfim. Ele vai ter que dizer o porquê. Não é simplesmente, você foi removido, vai sair de tal local, vai trabalhar agora em outro local. E pronto, ficar por isso mesmo. Não. Ele vai ter que detalhar. Ele vai ter que explicar o porquê que ele está fazendo isso daí. Um detalhe até interessante, nós vamos dar mais à frente aí no curso, mas já aqui introduzindo para vocês, que é uma coisinha chamada teoria dos motivos determinantes. Por quê? O que significa essa teoria que eu vou aprofundar mais um pouco quando eu estiver falando de atos administrativos. Essa teoria dos motivos determinantes, ela vai definir aí que se o agente público ele fica preso à motivação que ele deu, aos motivos que ele disse ali para a prática do ato. Como assim, professor? Me explique. Vamos supor que você foi removido de ofício. E na remoção, a pessoa colocou lá, estou removendo o servidor tal porque na outra localidade está com déficit de funcionário, está precisando de funcionário. O quadro lá está bem reduzido. Aí você, tudo bem. Estão me removendo, dizendo que lá está precisando, que está com déficit de servidores e tal, tudo bem. Quando você chega lá, tá lotado, não tem nem cadeira para você sentar. Aí você, opa, teoria dos motivos determinantes. O motivo que eu fui removido aqui não está correto, não. Aí você pode tentar anular a sua remoção com base nisso daí, com base na teoria dos motivos determinantes, porque o motivo, a motivação que foi feita para ensejar a sua remoção, ela não foi válida, tranquilo? Aprofundando mais um pouco, existe essa motivação aqui, porque existem dois tipos de motivação. A motivação contextual e a motivação aliunde. A contextual é a que é a normal, que aparece, você escreve, que você diz o porquê. Por que que você está removendo esse servidor? Por isso, 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 isso. Aí você vai lá e diz, por isso, 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 isso. Acabou, pronto. Ali é a contextual. Já a aliunde é essa daqui, ó, que vai ter como base fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que nesse caso serão parte integrante do ato. É só você lembrar o seguinte, um bizu para você lembrar. Na motivação aliunde, o motivo não está aqui, está ali. Ali aonde? Peraí, professor, não estou entendendo direito. A motivação, como é que a pessoa vai fazer? Ela vai dizer o porquê, tipo, eu estou exonerando esse servidor porque ele é um mau servidor, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo outro, pronto. Eu estou dizendo o porquê, sendo bem franco lá e dizendo. Já na motivação aliunde, a pessoa não diz o porquê, assim, de cara. Ela fala o seguinte, estou tomando essa decisão com base no parecer 21 de 2021 da CGU, da AGU, não sei de quem. Então, a motivação é com base num parecer, por exemplo, que já foi feito, numa decisão. Estou seguindo aqui o que foi feito numa decisão do processo administrativo 002 de 2022, por exemplo. E ele está indicando outra coisa que aconteceu anteriormente. Por isso que eu digo, a motivação é ali. Ele vai dizer, ó, eu estou tomando essa decisão, tomando como base o parecer, aí vai dizer o número do parecer, vai dizer qual, onde eu posso encontrar ele, né, logicamente, para saber se realmente existe aquele parecer, aquela informação, decisão ou proposta anterior. Então, isso é chamada motivação aliunde, e ela é permitida pela administração pública. Muitas vezes as bancas dizem, a motivação aliunde não é permitida sim, que é aquela que é uma declaração de concordância com fundamentos anteriores, pareceres, informações, decisões ou propostas. Como assim, professor? Me dê mais um exemplo. Vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu tomo uma decisão,
em um processo administrativo. Eu emito um parecer. Eu vou lá e fiz lá, meu parecer é esse. Sobre licitação, por exemplo. Fiz lá o meu parecer. E aí, você também trabalha com licitação. Aí você, rapaz, o professor Soares fez um parecer ali, o parecer dele tá show. Eu vou motivar aqui com base no parecer dele. Aí você vai dizer, estou tomando essa decisão com base no parecer tal, 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 tal. Aí você vai dizer, né? Lógico, vamos supor, 001 de 2021, do tal órgão do professor, do servidor Soares, acabou. Então, você vai tomar como base o parecer que eu fiz. O que eu disse ali foi o que definiu para você tomar aquela decisão também. A pessoa, realmente que ele é verdade, eu também vou seguir. E aí vai ser na motivação aliunde, tranquilo? Isso é bem interessante, um tópico para ser cobrado em prova. Vamos lá, resolver essa questão. Sobre o princípio da motivação, julgo o item. Determina que o administrador deve expor os fundamentos de fato e de direito que embasaram sua decisão ou o ato praticado. Certo, motivação é isso. Ele vai dizer os fundamentos, né, de fato e de direito que embasaram sua decisão. Ele tomou a decisão por quê? Por que você fez isso? Ele vai motivar, vai explicar o porquê. Lá na aula de atos administrativos, eu vou explicar para você o que é motivo, o que é motivação, o que é móvel. Eu sou móvel, não é um móvel aqui de casa, não? Não, na administração pública também existe uma palavrinha móvel. E aí não é a mesma coisa do que tem na sua casa, não. Mas eu vou explicar isso em atos, que a gente vai seguindo de uma forma gradativa. Não adianta misturar muita cabeça, porque a aula aqui é de princípios. Princípio contraditório e da ampla defesa. É um princípio aí constitucional, a Constituição assegura no artigo 5º da Constituição, né, ele não está expresso no artigo 37, mas você consegue extrair ele do artigo 5º da Constituição, que vai assegurar aí aos litigantes em processo judicial ou administrativo o contraditório e a ampla defesa. É o seguinte, mesmo que a pessoa esteja completamente errada, mesmo que exista vídeos, provas, não, tá aqui, foi essa pessoa que fez isso daqui, mas mesmo assim, eu vou garantir para ela o contraditório e a ampla defesa. Ela vai responder um processo administrativo, ela vai poder apresentar prova, vai poder se defender. Não existe aqui dentro da administração pública uma coisa chamada verdade sabida. O que é essa verdade sabida? Não, eu já vi, já está aqui, eu vou lhe punir. Não, eu falei, mesmo que a pessoa tenha feito horrores, como acontece às vezes, né? Mas ela vai ter o direito de defesa, ela vai ter o contraditório, vai ter o direito de contradizer o que está sendo falado sobre ela e o direito de ampla defesa. É o que determina esse princípio aqui. E esse princípio tem 3 súmulas que são muito importantes, que é bom você aprender. É a súmula vinculante 5, a 21 e a 3. E essa 3 teve uma mudança de entendimento nela que vai chover de questões de prova. Então, muito cuidado com isso. Tome logo seu café, porque vem chumbo grosso pela frente aí, que foi uma mudança de muito tempo e mudou agora, recente. Então, muito cuidado com isso. Súmula vinculante 5, o que ela determina? A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição Federal. Existe o processo judicial, você tem a figura do juiz. Nesse, a regra é que é obrigado você ter o advogado, salvo algumas exceções, mas a regra no processo judicial é ter o advogado. Já no processo administrativo, que é o que interessa para nós aqui, o advogado é facultativo. Se você quiser se defender sozinho, você se defende. O advogado, se você quiser contratar, tudo bem. Mas se não, ele é facultativo. É o que diz a súmula do implante 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo não ofende a Constituição. A súmula do implante 21. É inconstitucional a exigência de depósito ou rolamento prévio de bens, de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Aqui também é uma diferença do processo judicial. Muitas vezes no processo judicial, no poder judiciário, no juiz, existem as custas judiciais. Você tem que pagar. Às vezes você pede a gratuidade do processo, mas se você não conseguir a gratuidade, você vai ter que pagar. E às vezes para entrar com recurso, você tem que desembolsar um dinheirinho ali, vamos supor, R$ 1.000, 2.000, uma hipótese, um exemplo, né? Já no processo administrativo, não existe, isso é inconstitucional. A exigência de depósito, de arrolamento de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso. Ó, só vou aceitar o seu recurso se você fizer um depósito aí de R$ 1.000. Não, não existe isso. Conforme a súmula vinculante 21, é inconstitucional isso daí. Súmula vinculante 3, o que ela vai determinar? Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório, ó, bem relacionado com o nosso princípio, por isso que está aqui dentro do capítulo contraditório e ampla defesa. Então, nos processos perante o Tribunal de Contas da União, assegura-se o contraditório e ampla defesa quando a decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Então, vamos estudar aqui a súmula. Está dizendo que nos processos aí perante o TCU, eu vou assegurar o contraditório e a ampla defesa quando a decisão do processo do TCU envolver aí a anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Anulei um ato ali que vai me beneficiar. TCU revogou um ato que traz um benefício. Aí tem um contraditório ampla defesa. Espera aí, TCU. Não, se anulou, vou entrar com recurso, eu vou entrar aqui com um pedido de reconsideração. Tudo isso é contraditório e ampla defesa. Aí no finalzinho ele diz, excetuado, então não vai ter contraditório e ampla defesa na apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Porque assim, vamos supor que você trabalha no INSS. Aí você vai solicitar a sua aposentadoria. Solicitou, o INSS vai dizer ok, só que o INSS vai mandar o seu processo para o TCU. O TCU analisar essa legalidade, saber se está tudo ok. E o TCU vai dizer sim ou não, se está ok ou se não está ok. Se o TCU disser sim, beleza, você está aposentado. Se o TCU disser não, aí você vai ter que preencher os requisitos lá para poder ser aposentado. Se o TCU disser não, não existe contraditório e ampla defesa nesse caso aqui. Você não pode, não, mas eu vou entrar com recurso, com isso daí. Não, mas não tem. Tá aqui, ó. Excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Beleza. Já conhecemos a súmula. Mas como era o entendimento antes? Eu não vou nem botar o quadro aqui agora, vou pegar um quadro em branco. Antes, o entendimento era esse. Se o TCU demorasse até 5 anos para apreciar essa legalidade, aí não tinha realmente contraditório e ampla defesa. Não tinha. Mas se o TCU demorasse mais de 5 anos para apreciar a legalidade desse ato, aí sim, aí era obrigado garantir o contraditório e a ampla defesa. Então, esse talvez seja o entendimento que você aí estudou até 2020. Até 5 anos não tinha contraditório e ampla defesa. Mais de 5 anos, aí sim. Aí, como assim, professor? Vamos supor que depois de 8 anos o TCU dissesse, não, você não pode estar aposentado, não, está errado aqui. Aí você, não, peraí, mais de 5 anos, vou ter o contraditório e ampla defesa agora. Isso daqui caiu por terra, não é mais esse o entendimento do STF. E qual é o entendimento? É esse aqui que está desse dispositivo aí de repercussão geral do ano de 2020, ó, bem recente. O que ele diz? Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial da aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da data do processo à respectiva Corte de Contas. O que significa isso? Primeira coisa, você tem que saber porque esse aqui pode ser cobrado dessa forma aqui. Do jeito que está aqui, pode ser cobrado. Então, em atenção aos princípios da segurança jurídica e confiança legítima, os tribunais de contas estão sujeitos aí ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato da concessão inicial da aposentadoria, reforma, pensão,
a contar da data da chegada no processo. Então, o processo chegou no TCU, chegou no Tribunal de Contas do Estado, ali começa a contar o prazo de 5 anos para ele analisar essa legalidade da aposentadoria, reforma ou pensão. Então, vamos agora esquematizar como era antes e como ficou agora, o entendimento atual. Antes, não havia prazo. O tribunal poderia apreciar a qualquer momento. Então, não tinha prazo. Isso aqui acabou. Agora, sim, o TCU possui o prazo de 5 anos para apreciar a legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Como era antes? Se o tribunal demorasse mais de 5 anos, aí tinha que garantir o contraditório para defesa, como eu falei, né? Até 5 anos não tinha contraditório. Mais de 5 anos tinha contraditório. Isso aqui acabou. Como é agora? Se o TCU demorar mais de 5 anos, ele não pode mais analisar. Vai ocorrer uma coisa chamada registro tácito. Como assim, professor? Registro tácito. Então, supor que em 2020, você mandou um processo lá, foi enviado um processo seu para o Tribunal de Contas, para apreciar a legalidade da sua aposentadoria. 2026, o tribunal foi pegar no processo. Aí ele pegou o processo, quando ele pegou, eita, tá com 6 anos, ó. Agora é só fazer a carinha do WhatsApp dos memes, né? Já era. O TCU não vai poder fazer mais nada. Passou mais de 5 anos. Ele vai ter que dizer o quê? Ele vai ter que dizer que tá certo. Vai ocorrer o registro tácito daquele processo ali. Mesmo estando errado. Mesmo estando errado, mas ele não vai poder mais fazer. Ele tinha 5 anos para fazer alguma coisa. Ele não fez em 5 anos ele poderia. Vamos supor, foi em 2020. 2023 ele pegou o processo, olhou e disse, tá errado. Aí tudo bem, ele tem 5 anos para fazer isso. Se ele demorar mais de 5 anos, acabou. Não vai mais poder fazer por conta do princípio da segurança jurídica. Então, para fim de prova de concurso público, como foi um tema que mudou recentemente, o TCU possui o prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão, inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Esse prazo de 5 anos começa a ser contado no dia em que o processo chegar ao Tribunal de Contas. E não será necessário garantir contraditório ampla defesa para apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Ele tem 5 anos para analisar e não tem contraditório em ampla defesa, porque antes tinha contraditório se fosse mais de 5 anos. Só que agora ele não pode mais analisar com mais de 5 anos. Se ele for pegar o processo com mais de 5 anos, ele vai ter que fazer o registro desse processo, ele não vai poder fazer mais nada. Entendeu? Então, cuidado com isso daí, que é um tema muito forte de prova, porque mudou recentemente. Esse princípio, sindicabilidade, ele é bem simples. Caiu na prova da PRF 2020, foi uma confusão, muita gente dizendo que foi a questão mais difícil da prova da PRF 2021, aliás, falei 2020 a 2021, e é um princípio que quem é meu aluno já conhecia. Eu sempre expliquei esse princípio porque ele é simples, ele não tem dificuldade. Aquilo que eu digo. Isso daqui, ó, sejamos sinceros. Isso daqui não é simples? Demais. Quais são os subprincípios da proporcionalidade? Adequação, necessidade, proporcionalidade, seja distrito. O problema é você conhecer. Porque para você resolver uma questão sem, não resolve. Porque você fica, e aí? Não tem lógica, né? Não dá pela lógica, professor, sabe? Não tem lógica aqui. Isso aqui também, motivação aliund. É simples, é só uma motivação que está em outro lugar. Então, o isso não está aqui, está ali, aliund. Mas você não sabe. Então, o problema, muitas vezes, é isso. Por isso que o nosso estudo aqui, ele é bem atualizado, bem aprofundado. A gente começa do zero, mas vai aprofundando conforme a gente vai seguindo o conteúdo, beleza? Então, esse princípio da sindicabilidade quer dizer o quê? Ele deriva aí da palavra sindicável. Sindicável é ser controlado. Então, sindicabilidade é a possibilidade da administração pública sofrer algum tipo de controle. Esse controle pode ser por ela própria, controle interno, autotutela, ou pode ser feito pelo Poder Judiciário. Acabou. O princípio é esse. O princípio da sindicabilidade é a administração pública sofrer algum tipo de controle. Tipo, ela não está livre para fazer tudo que bem entender, do jeito que ela bem quiser. Não, ela pode sofrer tipos aí
de controles, e a gente vai aprofundar isso daqui quando for estudar o tópico controle da administração pública. Vocês vão perceber que o Poder Legislativo pode exercer o controle, o Poder Judiciário, e a própria administração pública também exerce o controle sobre seus atos, como é o princípio da autotutela. Tranquilo? Então, ó, bem simples. Outro também, não tem dificuldade nenhuma. Princípio da especialidade. Está ligado à ideia de descentralização. Como assim? O que é essa especialidade? Você vai pensar no médico e no advogado. O médico, na faculdade, ele estuda todo o corpo humano. Mas quando ele termina o curso de medicina, ele vai se especializar. Cardiologia, vai ser a parte de pediatria, enfim, vai escolher uma área para ele se especializar. Por quê? Para ele ser bom naquela área. Da mesma forma, direito. A gente estuda todos os ramos, tudo é visto na faculdade. Mas aí a pessoa, quando se forma, ela vai escolher uma área. Tipo, eu escolhi o ramo do direito público, administrativo, constitucional, direito eleitoral, ainda pega um pouquinho ali do direito tributário. É esse ramo de direito. A minha pós-graduação é em direito público. Pronto, escolhi isso daí. Não escolhi a parte do direito civil, direito penal, não. Isso eu já não ministro essas disciplinas. Então a pessoa vai se especializando naquilo ali. Pegando para dentro da administração. A administração, vamos supor, a União, ela tem muitas coisas que tem que ser feitas, muitos serviços públicos que ela tem que fazer. Mas aí a União vai e cria o INSS, a União vai e cria o IBGE, ela cria o Banco Central e diversos outros, né? Caixa Econômica, para especializar. Quando você pensa em benefício previdenciário, você pensa em INSS. Você pensou aposentadoria, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, INSS. Não você pensa, não, pensei no Banco do Brasil. Não pensa, por quê? Porque é específico, precisa da especialidade. Eu criei uma entidade, criei uma autarquia para aquilo. O INSS ele foi criado para gerir esses benefícios previdenciários do regime geral de previdência social. O IBGE, eu quero saber um dado estatístico. Você vai pensar no IBGE. Banco Central, Caixa, você já pensa em FGTS. Então, ele vai criando isso daí, esse princípio da especialidade, é quando a administração pública ela cria entidades para poder especializar. Ao invés de ficar tudo na União, que ela tem que cuidar de tudo, eu crio uma entidade, crio uma pessoa jurídica que vai cuidar só daquilo. Você não vai pedir um empréstimo no INSS. Não, lá não faz empréstimo. Lá concede benefícios previdenciários. Você não vai pedir sua aposentadoria da Caixa Econômica. Não, lá não concede aposentadoria. Por quê? Porque eu vou especializando. Esse é o princípio da especialidade, que está ligado aí com a ideia de descentralização administrativa, com a criação da administração indireta. Tranquilo? Beleza, olha aqui, resolver uma questãozinha. Acerca dos princípios da administração, o princípio qual defende que os atos administrativos podem ser controlados, inspecionados, sujeitando-se ao controle judicial, ao controle externo, ao controle interno e à autotutela administrativa, é denominado. Olha aí, questão simples, ó. Os atos administrativos podem ser controlados, inspecionados, sujeitando-se ao controle judicial, controle externo, controle interno, autotutela. Princípio da sindicabilidade, gabarito, item C. Essa questão da administração sofrer algum tipo de controle. E já que eu estou falando desse princípio da sindicabilidade, falei até aqui, ó, autotutela administrativa, vamos conhecer esse princípio e já digo logo, não vai ser a última vez que você vai visualizar esse princípio, não. Vamos estudar isso aqui novamente em atos administrativos e vamos estudar isso aqui novamente em controle da administração. Então, na aula de hoje, eu vou falar um pouco mais simples, estamos finalizando também a aula, mas eu vou voltar para isso aqui novamente, quando eu for explicar atos administrativos. Aí eu vou aprofundar mais. Mas o que é essa autotutela? Autotutela é a possibilidade da administração pública, olha o nome, autotutela, então é autocontrole. A própria administração pública exerce o controle sobre os seus atos. Não precisa nenhum outro poder, nenhum outro órgão, tá ela própria pode chegar e dizer, não, isso aqui está errado. E ela vai lá e vai anular aquele ato. Ela pode chegar e dizer, está errado, o ato é legal, mas não está conveniente, isso aqui não está mais ligado ao interesse público. Ela vai lá e revoga aquele ato.
Então, autotutela é a possibilidade da administração pública se autocontrolar. Ela mesma olha e diz, isso aqui está errado e vai lá e controla, beleza? Isso não acontece com todos os órgãos, não, né? Todo órgão que tem essa possibilidade, não. Então, isso é por isso que chamam que é um princípio da administração pública. E aí, chega esse mapa mental, que eu criei aí, ele já tem um tempinho, e ele ajuda você a resolver 95% das questões de anulação e revogação. Estou sendo modesto, para não dizer 99%. Realmente ele ajuda muito, muito mesmo a você diferenciar o que é anulação e revogação. Como eu falei, na aula de hoje eu não vou entrar em detalhes. O que é ex-tunc, o que é ex-nunc, não, porque aqui eu quero que você saiba o que é anulação e revogação. Na aula de ADS é que eu vou aprofundar isso daqui. Então, anulação. Quando é que eu vou anular um ato administrativo? Quando ele foi ilegal, por motivo de ilegalidade. Quando é que eu vou revogar um ato administrativo? Quando esse ato for legal, ele está dentro da lei, por motivo de conveniência e oportunidade. O que é conveniência e oportunidade? Eu vou analisar o mérito, saber se aquele ato está conveniente com o interesse público. Como assim? Se ele está adequado ao interesse público, né? Professor, me dê exemplos, que eu só consigo estudar com exemplos. Vou dar um exemplo que aconteceu numa cidade. Os funcionários da prefeitura trabalhavam 6 horas corridas. O prefeito entrou e disse, olha, agora não é mais 6 horas corridas, não, agora é 8 horas diárias. Trabalha pela manhã, vai para almoçar e volta para trabalhar à tarde. Antigamente, não. A pessoa entrava às 7, tirava direto, não ia almoçar, mas ficava até 1 hora e ia embora. Ele fez isso. O ato é legal? Sim. É possível que o servidor trabalhe 6 horas corridas ou 8 horas diárias, está dentro da lei. Mas só que ele mudou e os funcionários não gostaram muito, não deu muito certo, começou a cair rendimento. Então ele disse: não, isso aqui não está conveniente. Isso aqui não, eu pensei que ia ser uma coisa boa, mas foi ruim. Aí o prefeito foi lá e revogou esse ato dele, voltando para as 6 horas diárias. Se o prefeito chega e diz: olha, aqui no meu município, o meu nome é trabalho, e aqui os servidores vão trabalhar 12 horas por dia. Tem essa não, todo dia 12 horas. Esse ato dele é ilegal, que a Constituição diz que a jornada de trabalho máxima é 8 horas por dia. Então, nesse caso, ele não vai revogar, ele vai anular, porque o ato é ilegal. Então, é assim que você tem que levar para a prova. A anulação, ela pode acontecer tanto pela administração pública como pelo Poder Judiciário. A revogação, só pela administração pública. Os efeitos da anulação são ex tunc, da revogação ex nunc. Professor, o que é isso? Eu falei, lá na frente eu vou lhe explicar. Aqui eu quero que você aprenda isso. Anulação, os efeitos é ex tunc. Só cai na prova desse jeito. Só sabendo isso já resolve. Mas o porquê, o que significa, na aula de atos, eu lhe explico direitinho. Anulação é uma decisão vinculada. Já a revogação é uma decisão discricionária. A anulação acontece tanto com atos discricionários como com atos vinculados. Já a revogação só acontece com atos discricionários. O prazo para anulação é de 5 anos para terceiros de boa fé. Para quem está de má fé, quem agiu ali querendo realmente prejudicar, não existe prazo. Mas para quem está de boa fé, o prazo é 5 anos. E a revogação, não existe prazo. Não se preocupe muito com isso daqui. Na aula de hoje, eu sei que às vezes você já pode ter um nível um pouco mais elevado e já queria, às vezes, até um aprofundamento a mais, mas não, a gente aqui tem que trabalhar seguindo a linha de raciocínio, né? Do princípio da autotutela em si, o que é cobrado é isso. É o que está aqui. O que eu trouxe aqui já foi um algo a mais. Agora, quando você estuda atos, a questão da extinção dos, aí sim, aí tem aprofundamentos, aí tem muita coisa que eu vou falar lá na aula de atos, porque senão, se eu for querer falar tudo na aula de hoje, vai misturar a cabeça de vocês, quem está começando do zero aí não vai entender nada. Então a gente tem que seguir uma forma gradativa do estudo, tem que ter calma aí, quem já tem um nível um pouco mais elevado, porque a gente vai subindo, assim como eu trouxe várias novidades aí, né? A gente vai trazendo as novidades no decorrer do curso, beleza? Então, um forte abraço a todos e bons estudos.